do pré e do mid. Então, como que vai funcionar? Eu vou facilitar as coisas para você, porque eu vou colocar a eternidade aqui, tá? Então, não tem como vocês não iam acertar essa. Olha, eu vou colocar a cruz aqui. Eu vou explicar o que estava lá na semana passada. Esse aqui, o foguinho, é o julgamento, depois do julgamento eterno, quem vem para o foguinho, já dei a dica. Esse é o julgamento de Cristo. Aí vocês vão saber desse dia aí. Esse é o 1000 anos, representa o milênio. Esse hominho aqui representa a volta de Jesus, entendeu? Então, quando seria a volta de Jesus na linha do tempo? Esse aqui é o arrebatamento. A nuvenzinha é o arrebatamento. E as setinhas é quando vai ser o arrebatamento. Então, vocês decidem aí quem que vai fazer o pós-tribulacionismo agora. Já vai começar. Esqueci de explicar. A era da igreja geralmente é aquela época que é depois da morte e ressurreição de Jesus até o arrebatamento. Já que a gente está falando de pré-tribulacionismo. Para fazer cada fase vai ser uma pessoa ou é o grupo que vai fazer todas as fases? O grupo Vocês têm 2 minutos. Calma aí. Vai deixar você jogar? Não. Tá, então. Calma aí. Então, Geralmente acho que é o grupo. A seta é onde e quando vai ser o arrebatamento? A branca é pra frente. Mas é pós. A tribulação é pós-milênio. É isso aí, mano. Depois que eu falo, já tá tudo tranquilo. Não. Um minuto. Esse é o arrebatamento. A seta vai ser quando? Vai ser? Existem 2 jogos para facilitar a organização Aí vem o não, é que depois de 1000 anos você vai ter começa a perceber. Aí já foi esse. A plateia acha que tá certo esse aqui? Já foi. Que outra? Tá certo isso aí, ô plateia? Pós-tribulacionismo? Não. O branco é o arrebatamento. Segundo eles, vem depois da volta de Jesus. Aí. Não, Isso tá certo. O pós-tribulacionismo, ele acredita que é o mesmo evento depois da tribulação. Tribulação, pós-tribulacionismo. Isso já era um já. Agora a gente não vai dar tempo de fazer os outros, vocês têm que acertar pelo menos. A visão da igreja. Então vai, faz aí. 2 minutos. pré-tribulacionismo, pré-romano. Gente, Ele vai usar, porque essa não, mas por que não foram? Não, agora não. A gente quer aniversário. A gente acha que é isso. A volta de Jesus também tá a mesma coisa? Não.
17 é embaixo. Aí Jesus vem regar. Tá certo? Então, está acertado na aula passada que os benefícios da escatologia para o cristão, e eu acredito que não é, porque a escatologia é uma teologia criada por homens. Então, é o benefício do estudo da Bíblia e as coisas futuras. Então, não da escatologia. Vocês não precisam ler o tamanho dos livros lá e falar que foi abençoado. Não, você é abençoado pela Bíblia, não pelos livros escatológicos. É que a teologia sistemática, que nós estudamos, que nós criamos. Sistematizando o que está na palavra. Bom, alguns apoios do pré-tribulacionismo, que é lógico que eu vou ser um pouco tendencioso aqui. O Senhor fez a promessa de que Ele nos livraria da hora da ira, da aprovação. Então tem os textos lá, eu não vou abrir agora, mas depois eu passo para vocês verem. A palavra igreja não é mencionada no contexto da grande tribulação. Isso se chama argumento de silêncio. Em Apocalipse 1:3, a palavra igreja aparece 19 vezes. Depois, na tribulação dos 4 a 21, ela não aparece nenhuma. Só aparece mais uma vez depois no capítulo 22, verso 16, a palavra eclesia, igreja. Então esse se chama argumento do silêncio. Por isso que a gente acredita que a igreja não passará pela tribulação. Isso é importante distinguir também, que a igreja e Israel não são a mesma coisa. A gente acredita que a Israel sim passará pela tribulação, mas a igreja não. Então, se você esquecer essa distinção, você esquece tudo do pré-tribulacionismo, porque não vai existir mais nada. E aí tem uns textos também, e depois vocês podem... Posições sobre a segunda vinda. Alguém sabe alguma posição aí que queria compartilhar com a gente? Posição da Igreja Batista, Filadélfia. Pré. Então, pré-tribulação, pré-milenismo é uma das posições. Eu queria fazer uma distinção, você fez no seu estudo, eu vi. Quando a gente falar a volta de Cristo, é importante para a posição da nossa igreja saber o seguinte: a volta de Cristo para a igreja ou com a igreja? Há dois eventos, há duas voltas de Cristo: para a igreja nos ares, com a igreja quando vier aqui. Então, se você for explicar para alguém a sua posição sobre a volta de Cristo, você tem que estabelecer do que estamos falando: a volta para a igreja ou com a igreja. Tem 7 anos de diferença entre os dois eventos, que é o período da tribulação. Então falou a volta de Cristo. Para quem é pós-tribulacionista é um evento só. Para nós é em 2 etapas, é o que nós cremos lá, Mateus 24, 25, explica bem isso aí, tá bom? A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mesmo porque se o arrebatamento fosse exatamente um 500 da volta de Cristo, não entraria ninguém no milênio para gerar filhos. Todos estariam nos seus próprios lugares. Bom, uma posição, vou começar com o amilenismo, bem comum nas igrejas presbiterianas, que eu lembrei de Arthur, existem várias igrejas batistas amilenistas. É a mais comum que vem na cabeça quando eu penso Os monergistas são amilenistas. Bom, o que acredita o amilenismo? Foi promovido por Agostinho, por isso que muita igreja católica ela apoia essa visão. Ela interpreta o milênio sendo a era da igreja de Pentecostes até a segunda vinda. Então, para ela, a gente está vivendo o milênio. O milênio é figurado, não é literal. Ele acontece nos nossos corações. Então, o milênio é simbólico. E eles acreditam que Satanás está preso atualmente. Ele não está atuando. Então, Arthur, para ajudar a memorizar, a partícula A ali está negando. A milênio, não milênio. Eles não creem que há um milênio literal. Uma partícula negativa, aquele A. Está negando o milênio. Então, para ele, Satanás está preso agora, ele não está atuando. Ele vai ser solto depois da segunda vinda de Jesus.
a segunda vinda não dará início ao milênio, mas dará início à eternidade. O reino milenário é a presença de Cristo no coração dos crentes. A profecia não está sendo cumprida, as profecias não cumpridas estão sendo cumpridas no decorrer da igreja, pela igreja, no decorrer do tempo. Então, é historicista, né, que eles acreditam, não preterista, como a gente também viu na aula passada. Só dando uma pincelada também, existem alguns métodos de interpretação das profecias, que são historicistas, preteristas, futuristas e idealistas. O nome futurista já diz que eles acreditam que as profecias serão cumpridas depois, no futuro. O preterista, ele acredita que as profecias elas cumpriram no passado, na época lá da igreja primitiva. Os idealistas, eles não acreditam que sejam profecias literais, que eram figurado, que diziam a respeito de alguns princípios eternos, alegóricos. E o historicista acredita que foi cumprido no decorrer da história, está sendo cumprido até que Jesus venha. Então, essa é a posição do amilenismo historicista. Não existe grande tribulação. Quando se diz grande tribulação, quer dizer as tribulações que a gente passa no dia a dia. Ah, perdi o emprego. Essa é a grande tribulação dos amilenistas. A gente está passando a grande tribulação. Bom, pós-milenismo, como o Toninho frisou no amilenismo, pós significa pós-milênio, depois do milênio. Muito parecido com o amilenismo, os dois se assemelham muito, porque eles também acreditam que o milênio está sendo aqui e agora. Mas uma diferença, ele surgiu no movimento de reavivamento do século XX. Depois vocês podem estudar mais sobre eles. Ele acredita que a igreja vai cristianizando. 19. É 19. Tá, desculpa, 19. 19. Ele acredita que os cristãos vão cristianizando o mundo. Então eles vão preparando o mundo para receber o Cristo na volta. Então, o que aconteceu no século XX, em 1914? Hein, João, que você está fazendo vestibular aí? Passei mesmo. Quem está fazendo vestibular, o que aconteceu nessas datas aí? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então logo eles falam, não, o mundo vai melhorar, o mundo vai estar melhorando e Cristo vai voltar no mundo melhorado. Aí eles encontraram isso. Aí depois veio isso. E se fosse hoje, eles iam ver isso. Como está voltando, se hoje eles veriam isso também. Então isso destruiu o argumento deles e quase extinguiu. Hoje, depois, e muitos que eram pós viraram amilenistas por ser muito semelhante. Então, foi quase eliminado depois da Segunda Guerra Mundial, da Grande Depressão também, e do aumento assolador da decadência moral. O reino também não é literal, ele não é 1000 anos, ele é um reino que está acontecendo. E Cristo voltará no mundo que respondeu ao Evangelho. Bom, depois a gente vai ver que a segunda volta de Cristo, ela tem muitos sinais. Ela terá muitos sinais, então lembra disso, a gente vai ver mais para frente os textos. Então, como que Cristo vai voltar no reino, sendo que os sinais da segunda vinda são catastróficos? Tipo, Jesus não vai voltar num ambiente cristianizado que respondeu à fé. Bom, dentro do pré-milenismo existem dois tipos, o histórico e o dispensacionalista. A mudança, o principal deles, é que o pré-milenismo histórico, ele acredita que o arrebatamento e a segunda vinda são um evento só. Eles não são eventos separados, como a gente vai ver depois, mais pra frente. O reino é sim de 1000 anos literais, e essa volta será visível. E a igreja passará pela grande tribulação, já que o arrebatamento vai ser depois. Então a igreja irá passar pela grande tribulação. Isso é importante para o histórico. Arthur, eles acreditam também que a igreja de Israel seja a mesma coisa. Por isso que ela passará pela grande tribulação. Então a igreja e Israel são a mesma coisa para o pré-milenismo histórico. Já para o pré-milenismo dispensacional, a segunda vinda será antes do milênio. Então,
Cristo vai voltar e vai estabelecer o seu milênio. O arrebatamento, não a segunda vinda. Mas ele vai voltar a seu milênio. O reino é literal, será de 1000 anos aqui na Terra. A volta de Cristo será visível e pessoal. Jesus Cristo vai voltar pessoalmente, corpo aqui na Terra, e vai reinar os 1000 anos. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então existem dois eventos. O arrebatamento, aí acontece a grande tribulação, depois Cristo volta na segunda vinda e implementa o seu reino de 1000 anos aqui na Terra. Satanás ainda não está preso, ele está solto, segundo os premilenistas dispensacionais. Está atuando. No arrebatamento, Cristo volta para os seus, e na segunda vinda, Cristo volta com os seus. Então agora a gente vai ver a diferença, os textos que mostram a diferença dos dois eventos. Cristo vem nos ares para os seus. Alguém abre aí em João 14. Enquanto um abre em Zacarias 14, 5, na parte C. Zacarias, quero ver se vocês olharem aqui. Zacarias 14, 5. Na parte C. Então, quem abrir em João 14, 3, lê aí pra gente. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Recebereis para mim mesmo. Zacarias 14. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Virá com todos os seus santos. Então, receberei para mim mesmo e virá com todos os santos. Arrebatamento é de todos os cristãos. O arrebatamento é de todos os cristãos, não só parcial, como a gente viu que existe também uma teoria parcial. Teoria parcial, para quem não estava na semana passada, é que haverá um arrebatamento no início da tribulação, mas eles também serão arrebatados no meio. Então eles vão sendo parcialmente arrebatados durante a tribulação. Bom, alguém abre em 1 Coríntios 15, 51. A igreja local pensa isso. Entre outras, a Watchman Nee, que acha que seria parcial. Watchman Nee. É coreano. Chinês, que recebeu e criou os seus discípulos A global. da igreja local. Interessante. Então alguém abre em 1 Coríntios 15, 51 e outro em Apocalipse 19, 21. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Mas transformados seremos todos. Apocalipse 19. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. O restante aconteceu o quê? Foram arrebatados? Então na segunda vinda não haverá arrebatamento. Ele virá para julgar e para condenar aqueles que não acreditaram. Os cristãos serão levados para o céu. 1 Tessalonicenses 4,17. E outro em Apocalipse 26, 20, versículo 6. Essa parte é um pouco chata, mas eu achei interessante a gente fazer isso para não se tornar somente uma teoria falada. Como a gente viu também ontem, está escrito, né? Não sou eu que estou falando. Os cristãos serão levados para o céu. 1 Tessalonicenses. Depois de nós, os vivos, crucificarmos,
seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele estava falando do... Aí, quanto aos mortos que morreram antes do arrebatamento, o que vai acontecer? Ele estava falando que ia ter a ressurreição dos mortos. Aí ele entra: depois nós seremos arrebatados junto com eles. Então, os cristãos serão levados para o céu. E Apocalipse 26, os salvos entrarão no milênio. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quem reinará com ele durante os 1000 anos? Os santos. Os santos. Então, que Cristo virá com os seus para a terra para quê? Para reinar com eles. Então vamos para o próximo ponto. Não há julgamento sobre a terra no arrebatamento. Alguém... a gente já viu esse texto, vamos ver esse aqui. Cristo julga os habitantes da terra. Haverá vários julgamentos. Julgamento de Israel, julgamento das nações, julgamento dos anjos caídos, o julgamento do trono branco. Então, na segunda vinda, Cristo vem para julgar, para reinar. Então, na primeira vinda, no arrebatamento, Cristo ele não julgará, não haverá julgamento na face da terra. Vocês gostariam de abrir no julgamento? Isso é que são muitos, né? Vale a pena também ressaltar que eu não pus aqui, mas existirá 2 julgamentos que a gente precisa discernir, que é o julgamento de Berna e o julgamento do trono branco. O julgamento de Berna é para os crentes. Bema. Bema. Berna é onde eu fiquei, que está. É que eu fiquei vendo lá no Instagram. O julgamento de Bema. Mas não é Bema. Mas o que eu disse? Mas o que é? Bema. Estou brincando. Vocês estão muito sérios. O julgamento de Bema é para julgar os cristãos do galardão. Não é de salvação, não é em questão de condenação, mas em questão de galardão. Vocês têm o texto aí? Eu não lembro de cabeça agora. Vocês sabem, Marco? 1 Coríntios 3, de 11 ao 1 Coríntios 3, fala sobre a língua do fogo. Pensa 2 vezes antes de fazer uma pergunta. 1 Coríntios 3. Só abrir aí também. Seremos julgados por Cristo, alguma coisa assim. Perda de galardões, né? 3:12. Isso. Contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra, cada um o próprio fogo provará. Se permanecer na obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então ele está falando que nossas obras serão provadas, serão manifestas e serão julgadas para os galardões. Aí o julgamento de trono branco, Apocalipse 20. Esse será onde Deus enxugará toda a lágrima. Tem uma passagem bem interessante que eu já vi muitos pregadores dizendo que nós, cristãos, seremos julgados no trono branco. Só que em 1 Coríntios capítulo 6, 1, 2, 3, ele mente isso. E eu acho que é um trecho bem interessante. Você poderia ler para a gente? 1 Coríntios capítulo 6, ele estava lá no litígio, levando algumas coisas de liga entre eles para juízo secular, né? E aí Paulo escreve o seguinte: versículo: aventura se algum de vós, tendo questão contra outro, submeter a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos amam de julgar o mundo?
Vocês vão estar não mais como noiva, mas como esposa do Cordeiro do lado certo. Né? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso dignos de julgar as coisas mínimas? E não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida, e aí vai. Então, isso é uma prova que nós não vamos passar pelo trono branco para sermos julgados. Estaremos julgando. Estaremos julgando, quer dizer, na verdade, Jesus que vai estar julgando, né? Nós vamos estar só ali, junto com Ele. E a palavra bema, né, é diferente da palavra que é usada para trono, esse trono branco. Isso é mais ligado como se fosse receber. Não sei se vai falar sobre isso. Vai falar sobre bema um pouco mais? Não. Então, bema seria aquele pódio que os vencedores recebiam uma coroa corruptível, né? Que era uma plantazinha que era colocada aqui, e o ouro, né? E era colocado então naquele que é o vencedor. E aí que é essa situação da distribuição dos galardões. Vocês ouviram aí atrás? Sim. Eu vou ler aqui o trono branco, Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram. Nossa. O Chico tá ali. Fugiram. E a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entraram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O lago de fogo é uma condenação, certo? Nenhuma condenação há para quem? Então faz sentido a gente falar que vamos passar pelo trono branco? É muito comum porque eu, quando era mais jovem, eu achava que o trono branco era o bema. Então eu confundia muito. Tipo, para mim não tinha esses dois julgamentos, mas existem, e o julgamento branco não é para nós. O julgamento branco é para aqueles que vão ser jogados no lago de fogo, se não forem achados no livro da vida. Então haverá sim, no glorioso aparecimento de Jesus, um julgamento. A volta de Jesus no arrebatamento é iminente, a qualquer momento. E a volta no glorioso aparecimento na segunda vinda não poderá aparecer antes da tribulação. Alguém abre João? Não. Um abre Mateus 24, 29, 31. Deixa eu ver o que é bom. Pode ser João. João 14, 2 a 3. Mateus 24. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Depois do que ele começa aí? Depois da tribulação. Então, se ele voltasse a cada tribulação, se não existisse grande tribulação, Jesus já teria voltado milhares de vezes, né? Porque a cada dia a gente tem uma tribulação diferente. Se não fosse uma grande tribulação mesmo, Jesus já teria voltado muitas vezes. Alguém lê João 14, 2 a 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que todos sejais vós também, e vós sabeis para mim. Então, depois da tribulação, Jesus vai voltar, né? Foi aí que vocês vão me questionar, então. A volta de Jesus, após a tribulação, é com julgamento, é com juízo. Não é para receber alguém e acolher. Então, são eventos distintos. E tem muitas passagens em todo o Novo Testamento que exortam a igreja a perseverar até que o Senhor se manifeste. Então, para a igreja, se fosse com juízo, eles não iam falar, ó, fica tranquilo aí que já vai vir uma cacetada aí que você vai ser destruído. Não. A expectativa da igreja, desde os dias de Jesus, todos os pais da igreja, unânimes até antes de Agostinho, era de que Jesus viria para arrebatar a igreja nos ares. Não havia a visão pós-tribulacionista. Mais alguns pontos aí. O arrebatamento será sem sinais e o glorioso aparecimento será com sinais. Eu vou ler esse Mateus. Alguém abre 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora em Mateus 24 eu vou ler aqui. Já começa os sinais do fim dos tempos. Ele respondeu: vede que ninguém vos engane, pois virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Veja, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Aí ele continua, então, os pós-tribulacionistas, como a gente viu, eles acreditam que o mundo será cristianizado e que Cristo voltará no mundo que aceitou a fé. Aqui pareceu um mundo assim? Então a gente vê que o glorioso aparecimento da segunda volta de Cristo virá num mundo totalmente devastado. E é interessante quando você lê Mateus 24, 29, aí mostra exatamente quando Cristo volta. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, foi o que a gente leu. Os poderes serão abalados, então aparecerá o reino do Filho do Homem. Então, após essa grande tribulação, após tudo isso, que Jesus voltará. Então, não é num mundo cristianizado, num mundo onde a fé está reinando. A própria história da Bíblia mostra que o mundo não tende a ser cristianizado. Se você vê Noé, Sodoma e Gomorra, cada vez vai piorando. Então, você vê aqui. Então, haverá sim muitos sinais para a segunda vinda de Cristo. O tempo de alegria para os crentes e tempo de lamentação sobre a terra. Bom, eu vou seguindo aqui. Ele fala também, no capítulo 24, versículo 15, a minha versão é diferente, mas chegará o dia em que vocês verão aquilo do que o profeta Daniel falou, a terrível profanação. Isso vai acontecer quando? A última semana de Daniel, a 70ª semana. E o que é essa grande profanação? É o próprio anticristo entrando e sentando no trono do Santo dos Santos. Isso é a grande profanação. Então o que acontece? Isso vai acontecer antes do retorno de Cristo. Está no texto. Se é antes, algum de nós vimos isso acontecer? Não. O templo foi reconstruído em Israel? Nossa, só aqui no braço. Mas teve sensacionalistas que acreditaram. Vai que sofrer. Bom, outro ponto é antes do dia da ira, da grande tribulação, a gente vê que nesses textos falam que Deus nos livrou da ira, nos livrou do julgamento. E a gente já viu em Mateus também 24 que a segunda vinda será depois dessa grande tribulação.
não será visto pela humanidade, como em 1 Tessalonicenses 4 a gente viu que será nos ares. Jesus virá e buscará os seus nos ares. E a segunda vinda será vista por todo mundo. Então todo olho verá. Deixa eu abrir aqui em Apocalipse. Apocalipse é fácil de orar. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então, a segunda vinda será visível para todo mundo. A tribulação começa depois do arrebatamento. E o reino começa depois da volta de Cristo, como a gente viu também em Apocalipse, que virá e reinar. Bom, a aplicação, eu já falei na passada, eu vou manter a mesma. Para mim não importa se vocês esquecerem tudo isso. Para mim o que importa é se quando vocês estiverem passando por aflição, vocês lembrarem que Cristo não esqueceu de nós. Amém. Que Jesus não esqueceu de nós. E que Jesus tem um plano, Ele já demonstrou o seu plano. Isso tudo vai acabar. A gente está esperando pelo quê? Pela volta de Cristo. Então isso vai passar. As tribulações pequenas vão passar na nossa vida. E também isso deve nos levar a louvar a Deus. Porque a gente não, igual uns pensam que Deus está brigando lá com Satanás e tudo mais, que Satanás tem o mesmo poder. Não. Quando a gente vê que quando Jesus vem e finda o pé no monte, Ele quebra no meio o monte. Olha o Deus que a gente crê. Olha o Deus que a gente crê, que misericordioso também, dando oportunidades para as pessoas que estão dentro da tribulação verem e conhecerem, dando oportunidades para Israel se restaurar de novo. Então é um Deus que merece louvor. E também, como a gente viu, Ele limpa e encoraja uma vida de santidade. Claro que às vezes através do temor, né? Eu vou ser exposto, né? E a gente, nem que seja só por isso, mas que ela leva uma vida de santidade. Que o louvor a Deus e a adoração a Deus através de uma vida de santidade também. Eu falo que quando eu falei para o Marcos, se isso ficasse tão presente na nossa cabeça, tipo, eu ia pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Tipo, eu vou ir lá e vou pecar e, tipo, eu lembro do tribunal de Berna. Estou brincando, Berna. E, tipo, isso vai tornar à tona. Interessante a palavra, né? Que fala, no versículo 10, lá do capítulo 5, segundo Coríntios, assim que nós. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito por essa palavra bem e mal, no grego é útil e inútil. Então nós temos que estar sempre pensando, isso que eu estou fazendo é útil. Útil para o quê? Útil para o quê? É útil para a gente ou útil para quem? Para a glória do Senhor. Amém. Então, só para deixar claro aqui em 1 João 3,3, que diz assim: e assim mesmo purifica tudo que nele tem esperança, assim como ele é puro. Ele está falando que, veja com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, por quanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Então essa esperança nos deve levar a nossa devoção. Você viu o reflexo, hein? Nossa devoção e santidade perante Deus. Bom, sim, já terminei agora. Queria só fazer uma observação para os queridos. O Arthur passou pela informação de que os amilenistas hoje eu acho que são mais de 80% ou 90% talvez dos crentes do mundo. Eles são a posição predominante no mundo. A nossa posição ela é minoritária. E se eles não tivessem um arranjo também que tivesse alguma consistência, ninguém iria crer nisso. Vários teólogos importantes são amilenistas. E qual é a maior crítica que nós fazemos e é onde você deve procurar olhar sempre para estabelecer a comparação?
os amilenistas são alegóricos com um monte de textos da Bíblia que são literais. E a virtude da nossa posição é exatamente a interpretação literal, ver o que está escrito e obedecer aquilo. Eu vou ler 2 textos aqui rapidinho para vocês, não precisa abrir, que eles usam muito e eu quero fazer uma consideração. Lá em 2 de Pedro 3,8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Os amilenistas gostam desse texto porque eles usam esse texto para relativizar outros. Aí quando você chega lá em Apocalipse, capítulo 20, vai começar o milênio, verso 1: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Percebe? Está escrito aqui 1000 anos. Depois ele continua: lançou-o no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem 1000 anos. E ele vai seguir e vai falar de novo 1000 anos. Então, quando algum amilenista falar para você: olha, não existe 1000 anos literal, porque para com o Senhor um ano é como 1000 e 1000 como... Então eu peguei como exemplo ali o Tadeu, que é meu amigo. Eu vou citar o real da vida dele. Ele tem muita grana. Imagine que eu fale para você: olha, o Tadeu tem tanto dinheiro que para ele R$1 é como 1000 e R$1000 é como 1. Vocês entenderam o que eu falei, não entenderam? Então uma coisa... Agora, se eu falar para vocês que vi o Tadeu como uma nota de R$100 na mão, vocês percebem? Uma nota de 100, ah não, mas pode ser 2 ou 5, porque... não, se a nota é de 100, é 100, como está lá em Apocalipse. 1000 anos é um período que está sendo chamado para 1000 anos. Não dá para relativizar colando, porque outrora eu falei que ele tem muita grana e R$1000 para ele é como 1. Isso é uma coisa. Deus é eterno, para ele um ano é como 1000, 1000 é como 1. Mas se eu disser que Deus estabelece um reino através de Cristo com 1000 anos, aí eu não estou falando de, você põe o prazo que você quiser. Então você vê que o milênio para os amilenistas não existe como um milênio literal, mas já está durando 2018. Que 1000 é esse que vale 2018? Se alguém estiver me devendo 1000 e quiser dar 2018, eu aceito. Quem que vai fazer isso? Então, cada coisa no seu contexto deve ser olhada. Então, sempre que você for conversar com um milenista, prepare, ele vai falar: mas não tem milênio literal, porque para Deus um ano é 1000, 1000 é... Não, isso é uma coisa, está num contexto. Milênio lá, Apocalipse capítulo 20, é outro contexto. Então não deixe eles laçarem aí com... Uma coisa interessante também é que quando interessa, eles são literais. Quando interessa, são literais, Bom, alguém tem alguma dúvida? Agora a gente abre para perguntas aí. Se alguém tiver alguma pergunta, ou que eu não fui tão claro. Só um texto que eu quero ler, de alguma forma, com tudo que você falou, Arthur, fica maravilhoso podermos ler esse texto com essa perspectiva. Romanos capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós somos gratos a Deus porque não há mais condenação para nós que nós estamos em Cristo Jesus. É maravilhoso, é um momento de agradecer a Deus pelo que ele faz. Arthur, eu quero agradecer a você está passando para a igreja, tá? Como assim, isso é algo que são poucos hoje que estudam essa parte, e você foi bem claro. Que Deus continue aí aprofundando na palavra e a gente ajudando aí a enriquecer os outros. O Arthur, quero louvar a Deus pela sua vida, porque anos outrora, anos atrás, que já passou, e hoje eu estou muito orgulhosa de ver a transformação que Deus operou. Muito orgulho de você. Deus te abençoe ricamente. Bom, estou perdendo. Não, glória a Deus, é misericórdia mesmo. Às vezes a gente fala de coisas que nem nós entendemos direito.
Bom, eu encerro aqui então a aula, espero ter sido introdutório e motivado vocês a estudar mais sobre isso, que vale a pena ler Apocalipse, não é algo chato, é algo que leva esperança, que era o motivo da esperança, porque a igreja passava por tribulações, passava por perseguições, e aquilo consolava ela, dava motivação para ela executar suas tarefas, tanto em Tessalonicenses, que eles não queriam nem mais trabalhar, e Paulo não fala, não é o final, vocês continuam suas tarefas aí, trabalhem, se motivem. Então, é para isso que serve e é isso que vocês devem lembrar. Alguém gostaria de orar aí para terminar? Posso orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e adoramos o teu nome. E te agradecemos porque o Senhor tem levantado novos líderes dentro da igreja, preparando, Pai, uma nova liderança aos poucos. Queremos, Senhor, que isso que foi passado deve ter despertado a curiosidade e outros vão estar examinando um pouco mais, se aprofundando, aqueles que já sabiam reciclar. E esse é um tema, Senhor, que nós deveríamos estar sempre colocando na igreja, pregando, sendo realmente os João Batistas da nova era certa, falando de Jesus Cristo está voltando. Estamos te aguardando, Senhor, e que o Senhor possa estar nos ajudando nesse tempo que nos resta, nesse tempo que estamos aqui, para levar outras pessoas a te conhecer, para escapar da grande tribulação ou do inferno, se não menos.